Liderança familiar e culto. Como homens cristãos, nós somos chamados a liderar a nossa família imitando o Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que a nossa liderança é uma liderança humilde, porém firme e diligente. Um homem bíblico, ele não se assenta no barco com a família esperando que a correnteza os leve a algum lugar. Tampouco permitirá que a sua esposa faça o trabalho duro de remar. Antes, ele tomará em suas mãos os remos, assumindo a responsabilidade de conduzir a sua família. Portanto, não se trata de um tirano dando ordens, exigindo coisas que ele mesmo não cumpre, mas de uma liderança bíblica na qual assumimos o papel de servos para conduzir nossa esposa e filhos a Deus. É o próprio Deus quem nos dá esse encargo. E essa liderança é dada assim que o homem deixa o seu pai e sua mãe para unir-se à sua esposa. Este encargo, ele então é inevitável. Cada homem terá de prestar contas sobre a maneira como desempenha essa liderança, se passivamente deixando-se conduzir ou ativamente cumprindo suas responsabilidades de maneira bíblica. A liderança bíblica do lar, ela envolve diferentes aspectos. Um desses aspectos está relacionado ao culto. Nós somos chamados a liderar a nossa família na adoração a Deus. Quanto a isso, a nossa responsabilidade, ela não se restringe apenas a levá-los para o culto solene, mas envolve a preparação para o culto, a supervisão durante o culto e questões após o culto. É importante observar que esse aspecto da liderança familiar, ele não pode ser visto de forma isolada. Ele está conectado aos demais aspectos da liderança familiar. Por exemplo, se você falha em liderar a sua família na adoração familiar durante a semana, assim você também falhará em conduzi-los na adoração pública no dia do Senhor. Sobre esta liderança, a primeira coisa que eu desejo ressaltar é que ela envolve toda a família. Se você é casado e não tem filhos, você deve liderar sua esposa no culto ao Senhor. Mesmo que ela venha de um lar cristão ou que ela seja crente há algum tempo, não presuma que ela não precise ser liderada ou instruída em relação ao culto. Se você tem filhos pequenos, igualmente eles devem participar do culto ao Senhor. E se seus filhos são um pouco maiores, não seja descuidado. Ainda é sua responsabilidade liderá-los no culto ao Senhor. Me permita aqui algumas sugestões iniciais. Primeiro, comece por avaliar a compreensão de sua esposa e filhos sobre o culto ao Senhor. Reúna-se com a sua família e faça perguntas adequadas ao entendimento de cada um. Por que devemos cultuar a Deus? O que Deus requer de nós no culto? Por que cultuamos no dia do Senhor? Peça também que listem os elementos da liturgia e pergunte como participamos em cada um. Dessa forma, você terá uma ideia do que você precisa trabalhar em sua família para aprofundar uma compreensão bíblica sobre o culto. Um bom recurso é realizar com sua família a leitura de um livro sobre o culto. Pode ler pequenos pedaços de cada vez e conversar sobre a leitura. Eu recomendo os livros O Culto Reformado e O Esplendor da Santidade, ambos da editora Os Puritanos. Se você e sua esposa ainda tiverem dúvidas a respeito da participação das crianças pequenas no culto, eu recomendo o livro O Berçário do Espírito Santo, também da editora Os Puritanos. Eu encerro esse vídeo encorajando você a conversar com sua esposa e filhos para avaliar a compreensão deles sobre o culto. Aproveite, medite também sobre sua própria compreensão em relação ao culto a Deus. Que o Senhor te conceda graça e paz.